Nossa história começa em um lugar que parece ser uma caverna vertical, com a luz do sol entrando e revelando algumas casas construídas nas paredes da caverna. Duas pessoas em estado deplorável estão conversando, e uma delas, que parece ser nosso protagonista, diz à mulher que havia pedido para ela deixá-lo em paz. Ela coloca a mão na tigela que ele estava usando para amassar algum tipo de doce, leva a mão à boca e só consegue dizer comer doce. Sua expressão não parece nada boa, como se sofresse de algum tipo de doença mental. Ele dá um tapa na mão dela, fazendo-a cair no chão. Nessa cena, vemos que ele não era o único presente. O garoto que a atingiu se chama Liu Avan e explica que era uma pasta medicinal, não doce, mas ele sabe que ela não consegue entender isso. Ainda deitada no chão, a garota diz que foi divertido, mas tudo que o protagonista consegue pensar é em como aquele lugar amaldiçoado parecia um museu de horrores. Ele então se pergunta por que estava ali com aquelas pessoas. Algo chama sua atenção, e quando ele olha para trás, vê alguém se aproximando de outra garota, pedindo para brincar com ela. Fraca e mal conseguindo falar, a garota tenta dizer não, mas o homem não parece se importar e diz que será rápido. Ele começa a rir enquanto outros assistem à cena. As risadas ficam mais altas enquanto a garota continua protestando, e o protagonista finge não ver nada, dizendo a si mesmo que tudo ali era falso, apenas uma ilusão. Enquanto continua preparando a pasta medicinal, ele insiste que era apenas um pesadelo horrível, mas no momento seguinte, a pedra que ele usava para esmagar as ervas medicinais estava atingindo a têmpora do agressor. Ele correu para ajudar a garota, mas sua mente ainda insistia que tudo era fabricado. O homem começa a gemer de dor, segurando o local onde foi atingido, gritando que o garoto estava encrencado agora e perguntando se ele não sabia quem era o mestre deles. Para o garoto, o homem era insignificante, e ele responde isso com um olhar desafiador. Todos ficam em silêncio quando alguém se aproxima e pergunta se eles estavam discutindo. Essa pessoa chama o protagonista e o homem, cujo nome era Wong, dizendo que o mestre queria vê-los imediatamente. A garota que tinha sido empurrada aparece novamente, dizendo apenas enquanto Lee permanece em silêncio. Wong começa a rir, dizendo que o protagonista estava acabado e que hoje seria sua vez. Lee continua calado até que alguém puxa suas roupas. Era a garota que ele havia salvado do assédio, pedindo para ele não ir. Mas ele não tinha escolha, certo? Uma menina pequena se aproxima, dizendo que havia doces ali, e, se libertando da garota que o segurava, Lee segue o homem que o chamou. Os três saem da caverna. Lá fora, eles parecem estar no fim de um vale. Frustrado, Lee se pergunta por que essas coisas aconteciam com ele e por que ele se irritava tanto ao ver aquilo. Ele pensa que claramente sua personalidade não era extravagante e que não deveria deixar essas coisas mudarem quem ele era. Ainda refletindo, tenta se acalmar, dizendo a si mesmo que não era ele naquele momento. Mas a garota começa a tocar seu braço, tentando chamar sua atenção. Ele grita, perguntando o que ela estava fazendo, e então segura o braço dela. Na mão da garota havia um pequeno pacote. Ela o abre, revelando algo que parecia uma gosma, provavelmente a pasta medicinal que ele estava fazendo, e pergunta se ele queria doces. Ele olha, mas não responde imediatamente. Wong diz para ele aceitar, e finalmente ele aceita. A garota diz que o mestre é muito incrível e dá doces a todos. Seu comportamento era realmente muito infantil. Eles entram em um lugar que lembra um vulcão, e os dois jovens ficam diante de algo que parece um forno. Ainda caminhando mais fundo na nova caverna, a garota vê o mestre e o chama. O mestre os cumprimenta, virando-se para dizer que o fizeram esperar muito. Seu rosto é horrendo, com vários dentes faltando. Será que ninguém escova os dentes nesse lugar? Dando uma cambalhota, o mestre aterrissa atrás dos dois, assustando o protagonista. Com um movimento rápido, ele atinge a garota na nuca, jogando-a para frente diretamente no forno. O mestre começa a se deleitar enquanto a garota grita, recitando algo semelhante a um cântico ritual. Ele diz: Por Sho, minha vida é estendida, meu espírito defendido. Por Jatu, meu corpo é protegido. Por Jashu, eu sou preservado. Por Jiain, meu destino está selado. A garota não percebe que está morrendo até que seu corpo começa a se liquefazer dentro do caldeirão. Suas palavras finais são: Por Gazo, minha alma encontra vingança. Por Gain, meu verdadeiro espírito é revelado. O mestre ordena que aqueçam o caldeirão ainda mais, pois precisavam condensar pílulas. Lee observa a cena, ainda incapaz de acreditar no que está vendo. Duas garotas inclinam o caldeirão, que contém uma pasta vermelha, e ele tenta se convencer de que o cheiro era falso e que a bola de carne semelhante a uma cabeça de leão também era falsa. O mestre então pergunta ao protagonista se ele tinha dito que o mestre era uma fraude e exige que ele responda. O garoto pensa que até mesmo aquela voz era falsa, era tudo falso. Gritando, o mestre manda que ele fale, perguntando se o gato tinha comido sua língua. Tudo era falso, até que, de repente, o mestre avança para matá-lo. Então algo muda. O lugar começa a adquirir um tom esverdeado, o que confunde o mestre. Enquanto isso, Lee continua pensando que tudo era falso. De olhos bem fechados, ele decide abri-los e percebe que estava deitado em uma maca, completamente imobilizado.
Ele ouve os sons de equipamentos médicos e, novamente, pensa que tudo era falso. Alguém se aproxima e pergunta como ele se sentiu com a ilusão dessa vez e o que havia de novo nela. Ele responde que tudo foi igual, exceto por uma coisa. O homem, que parecia ser um médico, pergunta o que era. Lee pergunta se já tinha contado sobre o discípulo Wang. Dessa vez, o mestre matou alguém na frente dele e usou o corpo para refinar pílulas. O médico toma nota sobre o relato do protagonista e, ao ser questionado sobre o significado daquelas ilusões, apenas responde que Lee não precisava se preocupar com isso. O foco deveria ser na duração de cada ilusão e na estabilidade mental dele. Ao sair da sala, o médico diz que havia mais uma coisa. Sempre que ele caísse nessas ilusões, precisaria agir de acordo com o enredo que estava se desenrolando. Só assim ele poderia receber alta do hospital. Mais tarde, uma mulher entra no quarto do protagonista. Ela pergunta se ele ouviu o que o médico disse. Ele nota sua presença e a reconhece como Nana, sua namorada. Ela se senta ao lado da maca, e sua presença o faz sorrir. Mas ela diz que o sorriso dele era feio, algo que ele não se importa em ouvir. Rindo, ela manda ele parar de rir, abre sua bolsa e tira algo para mostrar a ele, materiais de revisão que os professores haviam passado. Frustrado, ele reclama que eles eram parceiros desde a infância e pergunta se era assim que ela queria reconquistá-lo. Rindo, ela diz que não. Em seguida, tira um Nintendo Switch da bolsa e entrega a ele. O garoto tenta pegar o console, mas ela o puxa para longe, dizendo que ele deveria chamá-la de irmã mais velha para recebê-lo. Aproveitando sua distração, ele consegue pegar o console e diz que ela realmente era sua irmã. Ele comenta como era entediante estar naquele hospital psiquiátrico todos os dias. Ela manda ele jogar menos e lembra de fazer o dever de casa. Ela o lembra de uma promessa que fizeram, ir para a mesma faculdade. Eles se abraçam, e ela o incentiva a melhorar rápido, pois estaria esperando por ele. Já estava ficando tarde, e ele se oferece para acompanhá-la até a saída do hospital. Ela concorda, mas, ao colocar os chinelos, sua mente começa a se confundir. Parado ali, sua cabeça começa a doer, e ele vê algo que não deveria estar lá, o pilão medicinal que ele usou em sua ilusão. Isso o deixa nervoso. Nana pergunta o que está errado, e finalmente descobrimos o nome do protagonista. Ele estava seguindo as recomendações do médico, então isso não deveria estar acontecendo. Ele se recupera momentaneamente e diz que foi apenas uma brincadeira para assustá-la, perguntando se ela ficou com medo. Envergonhada, ela pergunta se ele é uma criança para fazer esse tipo de coisa com ela. Irritada, ela se afasta, deixando o protagonista para trás. Olhando para o lado, ele se pergunta se viu o pilão por engano, porque naquele momento a ilusão já havia desaparecido. Mas, sem pensar muito, ele pede para Nana esperar por ele e começa a sair da sala. Ao sair, vemos o pilão que ele tinha visto antes brilhando fracamente. Será que os dois mundos estavam de alguma forma se fundindo? Do lado de fora do hospital, H. Wang pede a Nana que não fique brava. Ele só queria fazê-la feliz. Enquanto isso, vemos outros pacientes olhando para os dois e rindo de forma estranha. Wang pede novamente para Nana não ficar brava e se pergunta se ela estava realmente ignorando. Mas, quando ela se vira, está sorrindo e brincando, cutucando seu rosto. Ela diz que voltará para visitá-lo na próxima semana, então ele deveria se cuidar enquanto estivesse lá. De volta ao hospital, o protagonista começa a refletir sobre o que havia acontecido. Ele realmente tinha visto o pilão medicinal em seu quarto. Será que sua condição estava piorando? Se fosse esse o caso, ele não conseguiria sair do hospital a tempo para os exames da faculdade e não cumpriria sua promessa. Apesar de o Dr. Lee ser o melhor médico que seu pai havia encontrado para tratar sua condição, tudo ainda era muito frustrante. Novamente, o protagonista sente algo estranho, como se houvesse algo no bolso de sua camisa. Ele se pergunta o que poderia ser e, ao colocar a mão no bolso, encontra a pasta doce que a garota de sua ilusão havia dado a ele antes de ser jogada no caldeirão. Ele pega um pouco com os dedos e prova, perguntando-se como coisas de sua ilusão estavam aparecendo na realidade. Imediatamente, ocorre-lhe que precisa contar isso ao Dr. Lee. Então ele corre pelo corredor, mas algo vem à mente. Se tudo isso fosse real, havia mais do que apenas a pasta doce em suas alucinações. Também havia uma oportunidade. De volta ao vale onde as alucinações do protagonista aconteciam, vemos o pilão sobre a mesa. Ele estava perguntando às pessoas ali se tinham algum dinheiro. Ouro, prata ou até mesmo um pingente de jade serviria. Será que entendiam que não poderiam gastar esse tipo de coisa naquele lugar, então poderiam emprestá-lo por um momento? Ninguém responde à sua pergunta, e ele desiste. Não havia como aquele grupo de viciados em drogas ter algum dinheiro. Alguém o chama por trás. Era a garota de cabelo branco que ele havia salvo na ilusão anterior. Ela pergunta se ele tem tempo para ir com ela, puxando suas roupas. Em outra parte da caverna, ele espera que ela fale. Então a garota tira algo de seu tornozelo, uma tornozeleira muito fina e vermelha. Entregando-a a ele, ela pergunta se aquilo seria suficiente para ajudá-lo com o que ele precisava.
Aproximando-se da garota, ele pega a tornozeleira em suas mãos e pensa que ela é muito fina, mas ainda assim bastante pesada. Examinando-a cuidadosamente, ele percebe que, no final, é feita de ouro. Colocando a peça em suas vestes, ele diz que estava bom, que ficaria com a tornozeleira por um tempo e depois a devolveria à garota. Ele pega uma bengala de açúcar e a entrega para ela, dizendo que era comestível. Ela agradece pelo presente. Algumas pessoas estavam observando-os de longe, e uma delas comenta que esperavam ver algo divertido acontecendo, mas não foi o caso. Até que alguém se aproxima por trás e pergunta o que eles estavam fazendo ali, porque não estavam trabalhando. O pequeno grupo se dispersa, e vemos a garota ainda sentada no chão, com o protagonista ajoelhado perto dela, olhando para o homem parado acima. Reconhecendo o protagonista à distância, ele diz que é uma pena que ele não possa ser usado como ingrediente medicinal para seu mestre. Lee não responde, apenas o encara por um tempo e se lembra de que seu nome era Shenyang. Virando as costas, Shenyang diz que é hora de voltar ao trabalho. Se eles não preparassem o remédio do mestre em breve, ele os mataria. Olhando para ele, Lee percebe que as vestes do homem tinham um pingente de jade e se pergunta se deveria ser uma antiguidade. Com um sorriso sarcástico, ele pensa que o pingente era excelente e que logo seria dele. A noite cai dentro da caverna. Já eram 3 horas da manhã, e vemos o exterior. Na toca de Chan, o protagonista estava lá provavelmente tentando roubar o jade, mas ele pensa que as coisas não eram tão fáceis quanto pareciam. No final, Shannon não estava em sua toca naquela noite. Se ele pudesse vender aquele pedaço de jade, poderia sustentá-lo e Nana durante os anos de faculdade. Mas o pai dele não era rico. Fugindo, ele começa a cantarolar que o pingente de jade era dele, mas, ao seguir um pouco mais, percebe luzes onde não deveria haver nenhuma aquela hora. Era uma luz vermelha. Ele para observar, perguntando-se se havia alguém à frente, quando, do nada, Sun Yang aparece atrás dele. Até eu me assustei ao vê-lo. Ele pergunta o que o protagonista estava fazendo ali àquela hora. Também surpreso, Lee se vira para ele, e Yang pergunta por que ele estava vestindo as roupas dos servos medicinais. Então diz que ele teve muita sorte. Puxando-o pelos ombros, Yang diz para ele ir com eles porque todos ali estavam fugindo daquele lugar. O guarda na saída já havia sido resolvido. O protagonista pergunta se eles estavam planejando escapar daquele lugar, mas, antes que pudesse terminar, é agarrado pelas vestes. Shanyan diz que, se ele não quiser ir com eles, pode morrer ali mesmo, porque não deixariam que ele os denunciasse. Lee pensa que essa reviravolta se tornou uma enorme dor de cabeça, mas, no fundo, não importava. Ele poderia voltar ao hospital sempre que quisesse. O que um bando de NPCs poderia fazer com ele dentro de uma alucinação? Fechando os olhos para retornar ao hospital, ele consegue acordar amarrado à cama. Ele percebe que está de volta, como esperado. Ainda estava ancorado à realidade. Naquela hora da noite, a enfermeira provavelmente também estava dormindo, e ele não tinha como verificar se o pingente de jade havia chegado à realidade com ele. Não importava, ele retornaria à alucinação e verificaria essas coisas depois. De volta à ilusão, ele percebe que todos haviam desaparecido e se pergunta se já haviam conseguido escapar. Então ele ri, dizendo a si mesmo que eles não poderiam machucá-lo dentro de sua própria alucinação. O dia estava amanhecendo, e um dos servos medicinais corre até onde todos os escravos estavam, gritando que o mestre queria todos reunidos no salão Wan. Alguns ainda estavam acordando e perguntaram o que estava acontecendo, mas ninguém tinha ideia. Apenas o protagonista permaneceu deitado, sem dizer nada. Todos se reuniram no salão Wan, em frente ao templo Xing Fong. O mestre aparece diante de todos, perguntando se todos estavam presentes, fazendo-lhe se perguntar o que aquele velho queria com eles agora. Caminhando calmamente, o mestre diz que, na noite anterior, algumas pessoas tentaram escapar, e, entre elas, estavam 2 de seus discípulos pessoais. Os que tentaram fugir estavam amarrados e amordaçados atrás dele. Enquanto caminhava entre os convocados, ele explica que as regras da seita Xishandonggu eram claras, recompensas para méritos e punições para transgressões. Desesperados e com medo, os prisioneiros amarrados começam a murmurar. Lee pensa que era patético que eles tivessem sido capturados tão facilmente. Usando uma técnica de telecinese, o mestre faz os 4 fugitivos flutuarem enquanto ainda estavam amarrados. Com um selo de mão, ele diz, abram-se. Um enorme buraco se abre sob os transgressores, fazendo-os cair em um abismo escuro. O protagonista volta a pensar que tudo aquilo não passava de uma alucinação criada por sua mente. Não havia razão para sentir medo. Mas, mesmo com esse pensamento, os murmúrios de desespero eram aterrorizantes, deixando o protagonista paralisado. De repente, algo surge atrás dele, como múltiplos tentáculos se movendo em velocidade incrível, atingindo alguém ao lado dele e eliminando-o instantaneamente. Assustado, o protagonista se pergunta o que era aquela coisa. Poderia ser algo criado por sua alucinação? Ele temia que aquilo pudesse machucá-lo. O mestre aparece diante deles, controlando os tentáculos, e declara que qualquer um com más intenções deve se lembrar do que aconteceu naquele dia.
Essas palavras deixando os outros escravos paralisados de medo, o mestre declara que ajudar alguém como ele a se tornar imortal é um mérito tremendo e que, quando ascender à imortalidade, não esquecerá a bondade daqueles que o ajudaram. Virando-se para o protagonista, ele pergunta se os traidores da noite anterior o convidaram para se juntar à fuga e se isso era verdade. Lee começa a pensar que tudo isso é uma ilusão, o mestre, as outras pessoas, tudo era apenas uma criação de sua mente. Por que ele deveria sentir medo disso? Colocando a mão na cabeça do protagonista, o mestre diz: "Isso é bom. Você é muito bom." Ele encontra o protagonista bastante talentoso e declara que, a partir de agora, ele será seu discípulo. Como mestre responsável, Lee terá que gerenciar os suprimentos. Ele parece chocado com essa promoção. Agora, ele é um discípulo oficial e responsável pela sala de suprimentos. Lee não acredita que sua posição tenha subido por causa de seu talento, mas sim porque o mestre está ficando sem pessoas para ajudá-lo. O mestre decide mudar seu nome, declarando que, a partir de agora, ele será chamado de Sven Yang, pois é um nome apropriado. O protagonista percebe que é o mesmo nome do discípulo falecido, mas não tem tempo para refletir sobre isso. O mestre joga um pequeno pacote em suas mãos, deixando-o curioso sobre o conteúdo. O mestre explica que são pílulas imortais que ele refinou pessoalmente. Consumir essas pílulas prolongaria a vida em 10 anos e aumentaria a força para autodefesa. Dirigindo-se ao restante do grupo, ele avisa que se opor a um mestre é um caminho sem retorno, mas aqueles que o ajudarem serão generosamente recompensados. O protagonista olha para o elixir e se pergunta se ele foi refinado usando um corpo humano, pois parecia emitir uma energia escura e muito perigosa. De volta ao hospital, o protagonista não consegue acreditar que conseguiu trazer todas aquelas coisas para a realidade. Agora, o próximo passo é verificar a autenticidade do pingente de jade e do tornozeleira de ouro. Mas, se os itens valiosos são reais, isso significa que o elixir também é? Ele se pergunta se deveria experimentar uma das pílulas. De repente, a porta do quarto se abre com força, e Nana grita o nome do protagonista, assustando-o. Ela diz que, depois da ligação dele, pulou as aulas e entrou no hospital escalando um muro. O que ele tinha a dizer deveria ser realmente importante, porque, se fosse uma piada, ela ficaria muito irritada. Aproximando-se da porta, o protagonista começa a verificar se há alguém nos corredores, e então, fecha a porta e as cortinas da janela. Isso deixa Nana completamente desconcertada, tendo pensamentos travessos. Ela começa a corar e diz que as pessoas poderiam ouvi-los. Uma risada ecoa no alto-falante do quarto, e uma voz diz que ninguém poderia ouvi-los, então eles podiam fazer o que quisessem. Discretamente, ele coloca algo nas roupas de Nana. O protagonista pede às enfermeiras que parem de ser tão curiosas e que se concentrem na UTI. Segurando o pingente de jade nas mãos, Nana pergunta o que era aquilo, mas ele começa a sussurrar para ela, dizendo para ficar quieta e apenas escutar o que ele tinha a dizer. Dias depois, ainda no hospital, o protagonista está sentado na cama pensando que ninguém acredita em suas palavras, nem mesmo seus pais. Todos acham que ele está louco. Nana era a única pessoa que poderia salvá-lo, porque era a única disposta a ouvi-lo, e ele queria que ela acreditasse nele. De volta ao hospital, o alto-falante informa que a namorada de Lee está lá novamente, deixando o garoto animado. Ela havia voltado, exatamente como ele imaginou que faria. Ao sair do quarto, 3 homens estranhos se aproximam e, ao passarem por ele, o protagonista chama um deles, cujo nome era Jiao. Ele pergunta o que está acontecendo, e o homem responde que ele deveria fechar rapidamente a porta do quarto. Era melhor ele não andar por aí tão casualmente. Deixando o protagonista para trás, Jiao diz que, se ele visse o velho Liu, deveria relatá-lo imediatamente, pois ele havia escapado de sua ala e estava espalhando seus medicamentos. Nervoso, o protagonista acha estranho que alguém tão frágil como aquele velho pudesse ter escapado da UTI. De qualquer forma, não era problema dele. Ele precisava ver Nana. Fora do hospital, ele encontra Nana em uma área mais isolada. Ela diz que levou os itens que ele deu para serem avaliados e que o pingente de jade era realmente uma antiguidade autêntica, avaliada em pelo menos 400 yuan. A tornozeleira também era valiosa. Passando a mão na cabeça, Lee diz que era exatamente como ele imaginava. Ele já sabia que seria assim. Rindo descontroladamente, ele agarra a garota e grita que não está louco. Nana fica um pouco assustada e pede para ele se acalmar. Mais compostos, ele diz que sua habilidade era real e pergunta se ela estava pronta para ficar rica. Dando um soco em suas costelas, a garota pergunta o que diabos ele estava falando, mas continua dizendo que não quer dinheiro, que a saúde dele era mais importante para ela do que qualquer habilidade. Ela pede que ele prometa continuar o tratamento e não parar de tomar os medicamentos. Caso contrário, ela não o ajudaria mais. Ele fica em silêncio por um momento, mas concorda e promete fazer o que ela pediu. De repente, uma figura aparece atrás dos dois, agarra Nana e a afasta do protagonista. É o velho Liu, que a joga no chão. Lee grita para o velho, dizendo que ela era sua amiga, e corre em direção a eles para salvá-la, mas o velho joga algo em sua cabeça, fazendo-o sangrar e cair no chão, quase perdendo a consciência.
Ele começa a murmurar para o velho parar o que está fazendo e, então, se lembra do que o mestre da ilusão disse sobre as pílulas. Além de prolongar a vida em 10 anos, elas também concederiam força temporária. Chorando, Nana pergunta se o protagonista está bem e começa a chamar seu nome até que vê algo que a faz parar de falar. O protagonista estava de pé novamente, e sua aura era aterrorizante. Não se sabe se ela podia ver, mas sua postura era ameaçadora. O garoto salta em direção ao velho, que olha para trás se perguntando o que era aquilo. No momento seguinte, Li já o havia agarrado pelo pescoço com o braço, afastando-o de Nana. Com o rosto do velho em suas mãos, ele bate a cabeça dele no chão e começa a espancá-lo, dizendo que já havia mandado ele parar, perguntando se ele não havia escutado. O garoto tem um sorriso de um psicopata nesse momento. A cena muda, e vemos algumas correntes. Pelo que se pode entender, o protagonista está amarrado em uma sala de contenção. Ele pede para ser liberado porque, como disse antes, ele só estava reagindo em defesa de Nana. Ele estava apenas tentando protegê-la porque foi o velho quem os atacou primeiro. O médico do garoto diz que ele não deveria chamar isso de reação, mas sim de retaliação. Aproximando-se do garoto, ele pede que conte a verdade. Como ele conseguiu ferir o velho Leo tão gravemente? Não era algo que qualquer pessoa pudesse fazer. Hesitante, o protagonista começa a gaguejar, mas o médico diz que ele deve pensar bem na resposta, porque odeia quando seus pacientes mentem para ele. O protagonista começa a pensar no que fazer. Ele não podia deixar o médico descobrir sobre o elixir. Ele começa a fechar os olhos. O médico pergunta se ele está ouvindo, mas ele está tentando retornar à alucinação. O médico chama seu nome, mas ele já está de volta ao outro mundo, deitado em uma cama de palha. Ele pensa que não importa, aquele lugar era uma fuga também, então era como uma solução. A trindade daquele mundo era o microcosmo de Tai, o que eles ascendiam para herdar em tempos desastrosos. Eles recebiam as mais altas e incomensuráveis honras, louvores, presentes, bênçãos, o alívio do sofrimento e a salvação de todos os seres em crise, coroados por todos os céus, purificadores dos 3 reinos, Shen Yuan. O mestre diz que ele acabou de se juntar ao templo Xing Fong e deve ter muitas coisas que ainda não entende. Apontando para outro discípulo, o mestre o instrui a agir como o sênior do protagonista. O sênior aceita imediatamente, mas Li permanece em silêncio. Encerrando, o mestre diz que já passou das 9 horas e não há mais nada para fazer. É hora de todos jantarem. O outro discípulo olha para o protagonista de lado, fazendo o garoto se perguntar quem ele é e por que está olhando para ele daquela forma. O sênior explica algumas coisas para o garoto. O homem próximo ao mestre é o irmão Zenkun, que agora só tem um discípulo depois de ser traído por outros. Ele precisa ser respeitoso com todos no templo, pois eles podem ser bastante mesquinhos. Por fim, Li explica que acabou de se tornar um discípulo ali e pede ao sênior que esclareça tudo o que ele precisa saber. O sênior diz que, mesmo como discípulo, ele trabalhará na sala de suprimentos e ainda não aprenderá os caminhos da imortalidade com o mestre. Essa última declaração chama a atenção do protagonista, que se inclina em direção ao sênior, curioso, perguntando se o mestre realmente poderia ensinar algo como caminho para a imortalidade. Empurrando o garoto para trás, o sênior diz que as habilidades do mestre são de fato formidáveis, mas o caminho para se tornar imortal é reservado para discípulos internos, como o irmão Janun. Refletindo sobre isso, o protagonista diz a si mesmo que aquele lugar realmente tem muito a oferecer, especialmente em termos de aprendizado. Ele precisava lutar e também trazer mais dinheiro de volta à realidade. Eles chegam à sala de alquimia do templo, onde o caldeirão queima intensamente. O mestre está diante dele, esperando até que uma reação ocorra, e várias pílulas começam a brilhar dentro do caldeirão. Usando telecinese, o mestre reúne todas as pílulas em um frasco, dizendo que não foi nada mal. O protagonista observa com admiração, percebendo que sua perspectiva era muito limitada ao pensar apenas em dinheiro. Se ele pudesse trazer esse tipo de habilidade para a realidade, seria transformador. O mestre chama o protagonista pelo seu novo nome, e ele se aproxima, já se perguntando se há alguma tarefa para realizar e como fazê-la corretamente. Ele pergunta ao mestre o que deseja, confirmando que agora está encarregado da sala de suprimentos. O mestre o instrui a buscar uma erva primária, conhecida como bingo. Por um momento, enquanto lia o nome, pensei que ele ia pedir uma erva chamada ligma, se é que me entende. O garoto começa a pensar, e o nome o lembra da garota que lhe deu a tornozeleira. Não respondendo ao comando imediatamente, o mestre se aproxima do protagonista e pergunta se ele não ouviu o que foi dito. Ele havia falado com o garoto. Fechando os olhos, Li percebe que não tem outra escolha. Nesse momento, alguém chama seu nome real, e ele começa a acordar de volta no hospital. O médico e uma mulher estão ao lado de sua cama. É a mãe do protagonista, e ela parece muito aliviada ao vê-lo acordado. No entanto, o garoto quer saber por que o médico está ali com eles. Preocupada, a mãe do protagonista pergunta sobre os curativos na cabeça dele e se está doendo, mas ele diz que está tudo bem e que não sente dor.
Ela faz uma expressão ligeiramente estranha, ainda preocupada, reclamando que ele está ficando muito magro e perguntando se a comida do hospital está ruim. O garoto está completamente amarrado à cama, e ela diz que trouxe o doce favorito dele e vai alimentá-lo. Gao Wang pede para ela não se preocupar com isso. Ela mal tem tempo para visitá-lo, então ele só quer que ela passe um tempo com ele. Concordando, ela diz que, pelo menos dessa vez, ele está acordado, senão teria sido levada pelo médico para falar com a família do velho que ele atacou. O médico insiste que a família do Sr. Liu ainda está esperando para encontrá-la, e ela diz que sabe, mas quer dizer uma última coisa ao filho. Tentando convencê-la, o garoto diz que só agiu em defesa de Nana porque o velho atacou primeiro, mas ela tira a bolsa do ombro e diz que o médico já contou a ela o que aconteceu naquele dia. Alegremente, ela diz que ele não precisa se preocupar, porque ela vai protegê-lo. Heng não diz nada enquanto sua mãe afirma que vai se encontrar com eles e que ele deveria ouvir o médico e tomar seus remédios. O protagonista tenta chamá-la mais uma vez, mas ela não responde e sai da sala com uma expressão que diz que está pronta para enfrentar qualquer um que se oponha ao seu filho. Ele percebe essa postura de sua mãe e sabe que ela vai confrontar a família do velho, mas, sem muito tempo para pensar nisso, sua consciência começa a desmaiar, puxando-o para o outro lado, e ele não sabe como lidar com o mestre. O médico então diz que eles continuarão a conversa interrompida anteriormente, mas ele já não está mais presente para responder, pois seus olhos se fecham. Alguém próximo a ele diz que ele está acordado, e o garoto responde sim, dirigindo-se ao mestre. Ao despertar, ele começa a se perguntar se o refinamento da pílula usando o corpo de Bing já havia sido concluído. O mestre agarra seu rosto e ordena que ele abra a boca. Na outra mão, o mestre segura um objeto estranho e, em seguida, empurra aquilo na garganta do protagonista. Algo horrendo, preto e com tentáculos, está na boca do MC, que se pergunta o que aquele velho louco estava tentando fazê-lo engolir. O mestre diz que, se ele não abrir a boca o suficiente, como será capaz de engolir o Tiui preto? Lutando contra a coisa enfiada em sua boca, o mestre comenta que está indo bem e que, enquanto ele engolir tudo, isso pode suprimir sua histeria. O garoto recusa-se a comer aquilo e tenta remover a criatura estranha de sua boca. Wang pensa consigo mesmo que não está doente, mas o mestre chama 2 discípulos, Shamin e Chongren, que imediatamente aparecem atrás do protagonista. Eles sacam suas espadas, cruzando-as e prendendo o protagonista ao chão entre as lâminas. O mestre pergunta se ele não vai comer o Wei. Ele tinha que comer, mas por quê? Questionando o motivo, sua realidade começa a mudar e seus olhos se fecham novamente. De longe, ele ouve seu nome real sendo chamado, com volume crescendo cada vez mais até que ele acorda, ofegante e assustado. Ao seu lado está Nana, que pergunta se ele está bem, pois parecia que algo estava errado. Ele diz o nome dela, mas outra pessoa chama seu nome. É o médico, querendo saber o que ele estava vendo em suas alucinações, já que estavam se tornando mais frequentes junto com suas flutuações emocionais. Refletindo mais sobre isso, ele se lembra de que ainda não está completamente livre delas e pergunta ao Dr. Lee se há algum medicamento que possa suprimir as alucinações. A princípio, o médico não responde, mas, ao sair da sala, diz que pode ter alguns dos últimos medicamentos usados e prescreveria novos para ele. Nana vai buscar o medicamento, e o médico acrescenta que esse remédio é apenas um suporte. Para se livrar completamente, ele ainda precisa seguir os métodos do médico. Tomando o remédio com um copo de água que Nana oferece, o protagonista diz que só quer o remédio, sem água. Ao retornar à alucinação, as duas coisas se misturam, como se ele estivesse engolindo tanto remédio quanto aquela coisa com tentáculos. No instante seguinte, ainda na realidade, o protagonista diz que agora está seguro, pois, enquanto estiver medicado, não haverá alucinações. Nana pergunta o que ele quer dizer com estar seguro e qual é o medo que ele sente dentro das ilusões. Kuan responde que não é nada, apenas que a pessoa com quem ele alucina continua dizendo coisas estranhas e o alimentou com algo bizarro. Ele ri de sua própria desgraça e diz que é da era moderna. Não há como o Wang Li daquela alucinação ser seu verdadeiro eu. Apesar de dizer a si mesmo que tudo não passa de uma alucinação, um dos tentáculos emerge de sua boca, deixando-o completamente aterrorizado. Ele se pergunta por que está começando a alucinar quando acabou de tomar o remédio. Ele não quer voltar para lá e pensa que, se fechar os olhos e abri-los novamente, a loucura desaparecerá. Mas então ele ouve a voz de seu mestre dizendo que ele afirmou que não comeria coisa estranha, mas quase engoliu a mão inteira do mestre anteriormente e ainda queria dizer que não estava histérico. Levantando-se, o mestre diz que agora que a histeria se foi para sempre, ele pode voltar ao trabalho, mas deve se lembrar de tomar o remédio todos os meses. Em descrença diante da coisa horrenda em sua boca, ele se pergunta se aquele lugar é sua vida verdadeira. As memórias de Nana e da era moderna começam a se desintegrar em sua mente, deixando cada vez mais confuso sobre o que é real ou falso em sua vida. Coçando a garganta em negação, ele diz a si mesmo que é impossível. Nana não poderia ser uma ilusão, e o tentáculo começa a deslizar para dentro.
Ainda vomitando, tentando expulsar aquela coisa de seu corpo, ele se recusa a acreditar no que está acontecendo. Algo que parece um fantasma aparece, chamando seu nome, e ele vê Nana dizendo que ainda está lá com ele. Mas, ao olhar mais de perto, vê o fantasma desaparecer. Em desespero, ele grita o nome de Nana e levanta o braço para tentar agarrá-la, mas, ao fechar a mão, ela já havia desaparecido completamente diante de seus olhos. Li Heng pergunta por que e, gritando, quer saber por que está nesse lugar amaldiçoado, porque essa doença não o deixa em paz. Algum tempo se passa, e nos aposentos dos servos, a garota de cabelos brancos se aproxima do protagonista com um pedaço de pão na mão, oferecendo a ele, já que ele não comeu o dia todo. Segurando o pingente de jade nas mãos, o garoto pergunta como ela conseguiu aquele item, e ela responde que ele deu a ela. Ela diz que não queria, mas ele insistiu para que ela ficasse com aquilo. Ela conta a mesma situação que ele viveu com Nana, e, por isso, percebemos que tudo realmente aconteceu ali. Ela diz que ele riu e gritou que não estava doente. Leo Wang pergunta o que aconteceu depois disso, e ela explica que o irmão Wang aproveitou a oportunidade para acertá-lo na cabeça com uma pedra. O irmão Wang achava que ele estava morto e tentou ir atrás da garota. O MC se lembra de que esse Wang é o homem gorducho com lábio leporino, então pergunta à garota o que aconteceu com aquele Wang. Explicando o restante da história, ela diz que ele foi morto pelo MC e pergunta se ele não se lembra de nada. Ele começa a tentar se lembrar do que realmente aconteceu, perguntando-se se não era o velho Leo do hospital. Cerrando os punhos, ele finalmente percebe que nunca houve um velho Leo desde o começo. Ele estava verdadeiramente, completamente insano. Se aquele lugar fosse a verdadeira realidade, então todos lá morreriam, e o responsável por tudo seria aquele homem desgrenhado, o mestre. O mestre, que está com ele e outro discípulo, diz que o MC parece querer dizer algo e pergunta o que é, mas o garoto não responde imediatamente, levando o mestre desgrenhado a exigir saber o que ele está pensando. Gaguejando, o garoto começa a dizer que admira o caminho da cultivação que o mestre está seguindo e se pergunta quando poderá alcançar um nível tão elevado de poder. O outro discípulo pensa consigo mesmo que aquilo soa como uma bajulação patética, mas o mestre começa a rir e responde que ter ambição não é uma coisa ruim. Deixar os outros discípulos chocados pelo fato de o mestre acreditar nas palavras do protagonista. O mestre explica que não é como se ele não quisesse ensinar, mas as coisas não são tão simples, é preciso treinar tanto internamente quanto externamente para alcançar a imortalidade. Curvando-se, o garoto pergunta se o mestre alcançará a imortalidade em breve, e ele responde que atingir tal nível não é simples, embora tenha certeza de que terá sucesso. Erguendo os braços, o mestre devolve a pergunta ao protagonista. Ele sabia por que o mestre chegaria lá? O garoto responde que não sabe, o que parece deixar o mestre desconfiado e curioso sobre ele. Alguém menciona que está quase meia-noite, e outro discípulo explica que, se eles não refinarem as pílulas em breve, poderão perder a hora auspiciosa. Afastando-se, o mestre diz que está bem, é hora de começar os preparativos. O outro discípulo ordena que o garoto vá até o depósito de materiais e traga as ervas medicinais do dia anterior. O garoto pergunta sobre o guia medicinal, e o discípulo responde que ele deveria ter trazido o livro há 2 dias, mas entrou em histeria e não conseguiu, fazendo o mestre perder o momento do refinamento. As propriedades do guia medicinal e o momento do refinamento afetam a qualidade das pílulas, e eles não podem cometer erros. Frustrado, o outro homem diz para ele esquecer, pois não faz sentido explicar mais, e ordena que ele comece a trabalhar. No depósito de materiais, várias ervas tentam se esconder ao ver o protagonista chegar, temendo que morram ali, mas ele apenas chama por Bing Melv. Sem hesitar, ela responde sim e caminha em direção ao local. A garota pede ao protagonista que, se conseguir sair vivo dali, envie uma mensagem à família dela. Os pais dela vivem no pé do Monte Nino, no país de Lean, e ela só queria que soubessem que não poderá cuidar deles na velhice ou enterrá-los quando chegar a hora. Chorando profusamente, a garota é interrompida pelo MC, que diz que não pode ajudá-la com isso, pois o tempo deles estava se esgotando. Ela enxuga as lágrimas e o segue quando ele puxa uma lâmina de suas vestes. Confusa, continua chorando e o chama em tom questionador. Chegando ao local do sacrifício, o garoto entrega o guia medicinal solicitado pelo mestre e anuncia que chegou. O mestre responde com uma risada, dizendo que ele fez um bom trabalho, e imediatamente ordena que seu bom discípulo se aproxime. O mestre usa uma técnica de telecinese, puxando a garota em sua direção e agarrando-a pelo pescoço. Ele percebe algo diferente nela, sua perna estava sangrando. Lamentando, o mestre a joga de volta ao protagonista e ordena que a leve de volta. Curvando-se, o garoto obedece, percebendo que seu plano havia funcionado. Ele pensa que agora só precisa tirar a garota dali, mas o mestre interrompe seus pensamentos, dizendo que ele precisa buscar outro guia medicinal, pois aquele não servirá. Voltando ao alojamento dos servos, o protagonista vê outro servo ajoelhado diante dele, implorando por sua vida, enquanto Bing Melv chora em um canto. Nesse momento, o MC percebe a verdade. Ele estava errado. Ele não havia salvo a vida de Bing Melv. Enquanto aquele homem desprezível continuasse criando elixires, ele não conseguiria salvar a vida de ninguém,
porque todos morreriam naquele caldeirão. O mestre grita para abrirem a fornalha, e o MC pensa que não tem mais interesse em ser cúmplice daquela história. Com a pílula em mãos, o mestre ordena que o MC a coma enquanto ainda está quente. Engolindo a pílula, o garoto sente sua boca e o interior do corpo queimarem. A água do corpo evapora instantaneamente. Após o ritual da pílula, o mestre diz ao MC para voltar ao seu abrigo e descansar, pois a medicina era muito potente e levaria tempo para ser absorvida. Voltando ao dormitório, o MC caminha apoiando-se nas paredes, enquanto seu corpo libera vapor. Suas mãos afundam na pedra como se fosse manteiga, e até o menor movimento quebra as paredes sem esforço. Uma voz ecoa em sua mente, e ele percebe que ganhou enorme poder com apenas uma pílula. Pensando em como derrotaria o mestre, uma mão se aproxima dele. É Bing Melv, perguntando se ele está bem. Ele não consegue responder, mas ela diz para ele não se preocupar, pois está impotente nessa situação também. Com uma postura mais rígida, o protagonista permanece em silêncio, e a garota pergunta se ele planeja ir contra o mestre. Surpreso, ele se aproxima dela e pergunta se ela veio ali apenas por ele. Ela o acalma, explicando que o mestre o havia saído para o mercado naquele dia, então ele não poderia ouvi-los. Grabando o braço dela, o MC diz que eles precisam ir a outro lugar, pois ali não é seguro. Ela o segue sem resistência, deixando os outros servos levemente confusos. Em um local distante, o garoto pergunta bem no que ela quis dizer sobre o velho mestre Yu. Ela explica que o velho mestre Yu é algo que não se pode ver nem tocar. Ela tinha ouvido de seu avô que apenas praticantes de alto nível podiam convocá-lo, mas ele sempre aparece no mercado a cada 15 dias. Isso deixa o protagonista pensativo, pois é uma informação importante. Significava que, por 2 dias a cada mês, ele não poderia monitorar aquele lugar. Voltando ao assunto principal, Ben pergunta ao protagonista se ele realmente pretende ir contra o mestre daquele lugar. O garoto responde que, é claro, pretende. Ele adoraria comer a carne do mestre e beber seu sangue. Ben então diz que ele pode contar com ela, porque ela quer a mesma coisa. Alguém aparece segurando uma pedra na mão e também diz para contar com ele, deixando os dois surpresos. Era o servo que os havia observado de longe enquanto partiam. Ele diz que não é ninguém, apenas uma criança nascida sem nome, mas eles podem chamá-lo de Gua. O que ele tinha nas mãos, na verdade, era pão, e ele se curva e o oferece a eles. Desconfiada, Ben pergunta se ele estava espionando a conversa deles. Esfregando as mãos de maneira suspeita, ele responde que não, jamais ousaria fazer isso. Ele apenas queria a proteção do irmão Lee e ouvir as últimas palavras de Ben, mas ela o interrompe, dizendo que ele não sabe de nada e que não podem confiar nele. Ele insiste, no entanto, que admira o irmão Lee, e isso deveria ser razão suficiente. Ele não estava ouvindo o argumento deles, em vez disso, estava pensando no nome do último discípulo e se ele havia sido pego em uma situação semelhante. Interrompendo, o protagonista pergunta a Gua se ele não tem medo dele, mas Gua responde que não pode ter medo, especialmente porque as ações do irmão Lee eram inevitáveis. Com um olhar convencido, o garoto diz que ele pode se juntar a eles, contanto que não se arrependa depois, mas pensa consigo mesmo que não quer o mesmo destino de Zen Yang. Nos dias que se seguem, o protagonista procura maneiras de matar Dan Yanzu, mas os 3 sojinhos não seriam suficientes para derrotá-lo. Durante esse tempo, ele continua movendo os guias medicinais do depósito de materiais para a sala de alquimia, um por um. Tudo o que podia fazer era lembrar as últimas palavras em seu coração, até chegar ao 8º guia medicinal. O protagonista se apresenta ao mestre, dizendo que o guia medicinal está pronto, ao que Dan Yanzu responde que já sabia. Ele continua dizendo que o garoto tem feito um bom trabalho ultimamente e acrescenta que a seita Xishandonga recompensa o mérito e pune os erros. Como ele está interessado em aprender alquimia, o mestre começará a ensinar-lhe a fórmula das pílulas de nutrição sanguínea. Os 2 discípulos ficam surpresos, mas o mestre os ignora e continua, dizendo que ele não deve subestimar essa fórmula. Apesar de simples, é um método das escrituras celestiais, 20 taéis de elixir humano, meia arroba de sementes de bálsamo e 24 taéis de pedras do amanhecer. A fornalha é acesa às 3 da manhã, que é o momento certo para tomar banho. Ele deve usar os olhos para iluminá-la em silêncio, usar a respiração para alimentar o fogo, usar o espírito para vaporizar gradualmente, aumentar o calor com uma chama suave e acender a fornalha às 4 da manhã, expirando no final. O garoto diz que vai registrar a fórmula em sua veste, mas, ao se virar para olhar, quando está prestes a pedir ao mestre que verifique o que escreveu para garantir que nada esteja faltando, o pé do mestre já está à sua frente e o atinge com um sólido chute no rosto, lançando o garoto para trás com um golpe crítico. O protagonista não consegue entender e se pergunta o que há de errado com esse maníaco, porque ele o chutou de repente no rosto. Ele cai no chão cuspindo sangue, mas continua pensando que, embora sua caligrafia não seja bonita, ainda é legível. O mestre nem olhou. Parecendo mais irritado pelo fato de ele ter escrito a receita, o garoto se lembra das lições matinais em que não podiam escrever nada. Todo o conhecimento era transmitido oralmente. Chocado, ele se pergunta se o maníaco que era seu mestre não sabia ler. Murmurando algo, ele se questiona: será que o velho era analfabeto? E, se fosse o caso,
quem lia os livros celestiais que ele mencionava. Aproximando-se, o outro discípulo diz que não esperava isso de Xuanjian. O mestre quer passar o conhecimento do livro celestial para ele e está feliz por estar convencido pelo protagonista. Sentado no chão, o MC diz ao seu sênior que esse era o plano do mestre, valorizá-lo. Mesmo que o mestre recitasse tudo dos livros, ele não poderia controlá-lo. Levantando-se, o garoto diz a Junun que, se tudo estivesse bem, ele deveria sair do caminho, pois ia ajudar o mestre com os ingredientes. Furioso, o sênior chuta o protagonista nas costelas, fazendo sentir suas costelas quebrarem a ponto de cuspir sangue. Chutando o garoto, ele diz que acabará de obter a fórmula. Quem ele pensava que era? Como o mestre poderia dar a fórmula para a imortalidade a ele, se nem mesmo a deu a Junun? E ainda pior, como ousava usar o mestre para superá-lo? Ele sabia ao menos onde estava quando estava sendo caçado pelo mestre. Ainda no chão, tossindo, o garoto provoca o sênior dizendo que suas técnicas de cultivo não eram tão boas assim. Caso contrário, depois de seguir o mestre por tanto tempo, ele já deveria ter o conhecimento das técnicas para se tornar imortal. Ainda mais irritado, o homem xinga o garoto e se prepara para bater ainda mais nele, com um chute forte o suficiente para rachar o chão, gritando que o MC estava procurando morrer. O outro sênior, que havia falado sobre Janun, se aproxima do protagonista, que ainda estava deitado no chão, e pergunta por que ele estava sendo tão desobediente. Ele o levanta, ajudando-o a ficar de pé enquanto ele continua tossindo, mas pergunta como ele planejava matá-lo. Se mais discípulos do mestre Dan morressem, não poderiam manter aquele lugar. Além disso, o mestre Wu estava observando de lado. Confuso, o outro sênior pergunta quem é esse mestre Wu. O garoto fica surpreso ao ver que Seva não reconhecia a existência do mestre Wu, o que o faz pensar sobre os eventos recentes que havia testemunhado. Pelo que entendia sobre o grupo do maníaco, parecia que nenhum dos discípulos sabia que, para ser um discípulo, era necessário ser ensinado em algo pelo mestre. Sevan pergunta por que ele estava agindo como um louco. Não tinha o mestre dado a ele a medicina para suprimir sua histeria? O garoto ri baixinho, mas parece um psicopata por ter descoberto o ponto de ruptura que precisava. Mais tarde, ele aproveita outra oportunidade para provocar Janun e revelar a verdade sobre o mestre Wu para ele. Pelo olhar de Zenkun, sabia que algo estava prestes a acontecer, e o protagonista continua observando-o de longe. Ele segue com seu treinamento como de costume, mas quando o garoto estava prestes a desistir, pensando que Janun não era tão ganancioso quanto ele pensava, em 15 de fevereiro, Janun não apareceu para o treinamento e Lit já estava refinando pílulas. O garoto procurou Janun na casa de Dang. A porta estava aberta, mas antes de entrar, ele viu Janun observando para garantir que ninguém estava por perto. Ele estava agindo de maneira muito suspeita. Outro discípulo aparece, seu nome era Zanyen, e os dois começam a falar sobre algo, mas o protagonista não conseguia ouvi-los até que usaram uma técnica que os fez desaparecer completamente. Eles sumiram, e as restrições da sala devem ter sido desativadas por Janun e seu grupo. Entrando na sala, o protagonista diz que agora era sua vez. Lá dentro, havia um cheiro horrível de ratos mortos, mas ele continua entrando até encontrar uma placa de pedra envolta em uma corda e alguns enfeites estranhos. Isso deveria ser a escritura celestial que o mestre mencionou. Ele começa a ler as sílabas escritas nela e percebe que era um sutra, não um sutra com, mas como poderia ser usado para refinar pílulas. Um portal se abre atrás do protagonista, e alguém pergunta se ele estava conspirando com a pessoa que estava naquela sala antes dele. Ele estava prestes a se virar para ver, mas uma cabeça presa em AS diz para ele não se mover ou ela chamaria seu pai, que apareceria instantaneamente. Rindo, o garoto diz que entende tudo e diz para ela chamar seu pai. Seria uma ótima oportunidade para seu mestre descobrir que ela não entende nada do que está escrito naquela placa de pedra. Ela o havia enganado o tempo todo. Ao ouvir isso, a cabeça fica desesperada. Ela pergunta como ele descobriu e ele simplesmente pensa consigo mesmo que acertou. A pessoa que estava interpretando as escrituras de Laito era ela. Nervosa, a cabeça diz que não foi culpa dela, que seu pai a forçou a ler aquela placa, mesmo sem ela entender. Ele pergunta se ela não tem medo de que ele descubra, mas com um sorriso de desdém, ela responde que ele acredita em tudo o que ela diz porque é analfabeto. Shenyang pergunta se a fórmula que ela estava usando nas pessoas para refinar pílulas foi invenção dela. Ela responde que só se lembra de partes dela e apenas disse que era o que estava escrito, mas rindo, ela acrescenta que não mataria ninguém. Continuando, ela diz que tinha medo de que seu pai descobrisse que ela era inútil e não a quisesse mais, afinal, ela não tinha mãos nem pés. Antes que ela possa continuar falando, o garoto pega o jarro com uma mão e, jogando no chão com toda sua força, o quebra, fazendo a garota gritar de dor e desespero. Furioso, o garoto diz que a fórmula realmente não matava ninguém, mas, por causa da fórmula que ela inventou, o pai dela vinha comendo pessoas o tempo todo. O jarro quebrado no chão e a garota chorando de dor, chamando pelo pai, completam a cena horrível.